Olá, meus amores, boa tarde. E aí? Hoje, terça-feira, a nossa aulinha seria de matemática. Mas como vocês sabem, a nossa aula de matemática tem como tema expressões numéricas. Então, é melhor que esse assunto seja presencial, como tia Érica conversou aí com os pais de vocês ontem na reunião. Então, um assunto que é mais difícil vai ser dado presencialmente, tá certo? Para substituir, né? Hoje, a nossa aulinha será de geografia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria. Então, abra um livrinho na página 399. Vamos aí abrir o livrinho na página 399 e acompanhar aí com tia Érica. Primeiro, a gente vai conhecer o que é indústria. Vamos lá? O que é indústria? É a atividade de extrair as matérias-primas da natureza para transformá-la em produtos de consumo. Ou seja, tudo que é da natureza é considerado a matéria-prima. Então, a indústria ela é a responsável de retirar a matéria-prima que é fornecida pela natureza para transformá-la em produtos de consumo. Por exemplo, a usina, ao qual nós conhecemos como indústria. A usina, ela é responsável por retirar a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima. A matéria-prima vai para a usina, que é um tipo de indústria, chega lá, passa por transformações e vai ser transformada em um produto de consumo. E que produto é esse? O açúcar. Da mesma forma, aí as indústrias que extraem o algodão, que extrai a soja, o feijão, o arroz, não é? Tudo isso são produtos fornecidos pela natureza. Tá certo? Vamos continuar. As indústrias podem ser extrativas ou de transformação. As indústrias extrativas retiram ou extraem matéria-prima. Podem ser de três tipos: indústria extrativa vegetal, que extrai aí a madeira, não é? Da natureza. Pode ser também indústria extrativa animal, aquela que extrai o couro, carne, pele e outros produtos de origem animal. E a indústria extrativa mineral, que extrai minérios como ferro, petróleo, carvão, sal, ouro e outros produtos de origem mineral. Veja só, a indústria extrativa vegetal extrai as raízes, madeiras, ervas e outros produtos de origem vegetal. Então, por exemplo, o tomate. O tomate é a matéria-prima. Ele é extraído pelos agricultores para ser levado às indústrias. Então, o tipo de indústria que recebe o tomate como matéria-prima é a indústria extrativa vegetal. Chegando lá, nesse tipo de indústria, ele vai ser transformado em polpa de tomate, em extrato de tomate, em ketchup, não é? Então, o tomate, que é a matéria-prima que foi retirada da natureza, foi para a indústria extrativa vegetal, tá certo? A cana-de-açúcar, como tia Érica falou, a indústria extrativa vegetal. Já os animais, não é? Todo animal é indústria extrativa animal. Já os minérios é a indústria extrativa mineral. O ouro, que é retirado da natureza, vai ser transformado em joias, então vai ser transformado por indústria extrativa mineral. Entendido? Vamos para a página 400. Todo mundo virando aí o livrinho e vamos para a página 400. E nós vamos aí falar sobre a agroindústria. Algumas indústrias se instalam no campo para ficar mais próximo da matéria-prima. São as agroindústrias. Veja alguns exemplos. Então, essas indústrias que são instaladas no campo, na zona rural, é chamado de agroindústria, porque elas são instaladas na zona rural, para ficar mais perto da matéria-prima, para aí não ter mais gastos, não ter mais custos com transportes, não é? Se tem custos com transporte, tem custos com os profissionais também que trabalham.
para levar, para carregar essa carga, para dirigir o caminhão. Então, tudo é mais gastos. E pensando em reduzir esses gastos, eles levaram as indústrias até o campo, que é o caso da agroindústria. Então, são elas: usina que se instala próxima ao cultivo de cana-de-açúcar para produzir açúcar refinado ou álcool ou combustível. Então, é o caso da indústria que tem na nossa cidade, que é a destilaria, que é um tipo de agroindústria. Ela foi instalada no campo, ou seja, na zona rural, para ficar mais próximo ali da sua matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. A usina de pasteurização, que se instala próximo às fazendas de gado leiteiro para produzir leite, manteiga, queijo, iogurte e etc. Outro tipo de agroindústria é a fábrica que se instala próximo a uma área onde se cultiva tomates para produzir massa de tomate, ketchup, molho de tomate, extrato de tomate e etc. Fábrica se instala na região de produção de frutas para a produção de sucos. Essas fábricas que se instalam perto de pomares, não é? Aí, perto de plantações de uvas, de maçã, para a produção de sucos. Eles pegam a matéria-prima extraída da natureza, levam à agroindústria e lá vai ser transformado, né, em indústrias frigoríficas, que produz linguiça, mortadela, presunto, toucinho em uma área pecuária. Então, esse tipo de indústria frigorífica, que ele trabalha com frios, com esse tipo de carnes, né, de laticínios, então elas são instaladas perto aí de uma área onde tem uma grande concentração de aves, de porcos, né, ligados à pecuária. O processo de produção do suco de laranja começa com a colheita da fruta e depois seu transporte até a fábrica, que extrai o suco da fruta e o envasa nas embalagens, que serão distribuídas aos pontos de vendas, supermercados, padarias, lojas de conveniência, entre outros. Então, veja só. Vamos observar aqui um exemplo do trabalho que é só para a produção aí do suco de laranja. Primeiro, lógico que tem que haver o plantio, né? Primeiro se planta, depois, que cresce, vai colher as laranjas. Depois de colher, vai ser coletadas, vai ser levada a uma fábrica, processados, encaixotados, para aí ser distribuídos e chegar à nossa casa. Então, isso acontece também com outros tipos de frutas que nós vimos aí que pertencem à agroindústria, não é? A fábrica que se instala na região de produção de frutas. É dessa forma que acontece. E com muitos outros materiais, com muitas outras matérias-primas que a gente já viu nas atividades anteriores. Não é isso? Então vamos aí para a atividade que é bem simples hoje. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas frases a seguir. Vocês vão ler, com base no que tia Érica explicou, você vai assinalar V ou F nas frases. Na página 401, tem a continuação da atividade. Tem um segundo quesito que diz assim: numere as imagens das atividades agrícolas e de pecuária conforme o uso da tecnologia. 1, processo manual. 2, processo tecnológico. Ou seja, processo manual é aquele que os agricultores ou os pecuaristas usam as mãos. E o processo tecnológico é que usa, né, algum tipo de tecnologia, certo? Então, você vai botar 1 ou 2 nas imagens que você está vendo aí abaixo. E o 3, a imagem a seguir mostra. O que é que a imagem aí da atividade número 3 ela vai mostrar? Tem aí uns quadrinhos com as frases e você vai marcar apenas o X no que a imagem está mostrando. Tá certo assim? Então, essa é a atividade de hoje, super simples, tá certo? Para você fazer aí no seu livro. E não se esqueçam de estudar a tabuada. Tia Érica, amanhã, vai perguntar a tabuada a vocês. E cada um sabe qual é a tabuada que deve ser estudada. Tá certo assim?
Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.